boa noite a todos, né, me apresentando novamente, meu nome é Leonardo, sou professor na Analise, e hoje nós vamos dar continuidade, né, à nossa série de lives falando transformando, né, análise de dados em dinheiro. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo e um dos profissionais de grande destaque aí na área de análise de dados, que é o João Alvim. Boa noite, João. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal que está assistindo aí. Bom, muito obrigado, João, por aceitar aí o convite para a gente bater esse papo aqui, conversar um pouquinho sobre análise de dados. Prazer é todo meu, agradeço o convite aí, sabe que é sempre um prazer conversar contigo e muito mais sobre dados, né? Que é o que a gente gosta de É, fazer. isso aí. Para quem participou semana passada, né, o João estava também, acabou debatendo muito com a gente, junto com o Guilherme, né? E hoje a gente vai aqui bater agora, conhecer um pouco a história do João. Então, João, queria que você começasse contando mesmo um pouquinho da sua história, né, a sua graduação, se você lá já pensava em trabalhar com análise de dados, ou quando você iniciou, você nem sabia que existia essa área. Como que foi o início aí da sua trajetória? Legal, vamos lá. Bom, Léo, eu sou engenheiro de computação de formação, tá? Me formei pela Universidade Federal de Uberlândia, mas eu só fui descobrir mesmo a área de dados especificamente quando eu estava para acabar o curso de graduação, eu estava ali no 7º período aí de 10 períodos, então durante todo o meu curso, toda a minha graduação, eu ainda não tinha me atentado a essa área, e a maneira que eu conheci a área foi através de um professor orientador que eu tinha na universidade, que eu gostava bastante dele, e chegando ali nos finalmente da graduação, eu perguntei para ele: bom, e aí, professor, o que você me indica para estudar por conta? Alguma coisa interessante aí que você vê que o mercado está tendendo para esse lado, para que eu possa me especializar? E acabou que ele falou: olha, existe uma coisa que está bombando aí que se chama machine learning, né? O famoso aprendizado de máquina. E ele me deu alguns materiais na época, ele me indicou alguns livros e tudo mais, e eu comecei a estudar por conta disso. Então, eu chegava em casa, depois das aulas que eu tinha, e eu começava a estudar os materiais, e acabou que eu gostei muito da área e comecei a me aprofundar cada vez mais até hoje. Então, foi a partir daí que surgiu o meu interesse. Legal, João. E, bom, aí, né, você teve essa oportunidade aí de começar a ter contato e já começou talvez pela área mais complexa, né, que é machine learning. Normalmente se inicia-se com partes mais básicas, mas você já foi para a área mais, vamos dizer, a mais complexa de todas, né? E aí como que foi? Você começou a procurar para estágio? Como que aconteceu? E aí só pegando um gancho aí nessa parte que você falou aí de começar Uhum. pela área mais complexa. De fato, hoje, né, é tão amplo a área e tem tantos materiais disponíveis, é curso, é livro, é podcast, é palestra, é seminário, é bootcamp, especializações online, presencial, tanta coisa e tanta variedade de tópicos dentro da área de dados que geralmente quem começa acaba ficando um pouco perdido, né? Acaba entrando naquele limbo de sempre ficar procurando materiais, mas efetivamente nunca conclui uma etapa ou, ou, enfim, se aprofunda em alguma das partes. E isso aconteceu muito comigo. Eu comecei, sim, de uma área mais complexa, né, que já seria ali no machine learning, mas, felizmente, como eu já tinha um background ali da própria graduação em Uhum. estatística e em computação, eu conseguia assimilar aquele conteúdo. Mas pensando em quem está começando a explorar a área, eu recomendaria ir mais ali na parte de análise de dados, análise exploratória, análise estatística, a própria programação, né, que é uma ferramenta Uhum. essencial, e aí sim ir para as partes mais complexas, que é o que hoje é a vitrine, né? Que o pessoal fala muito de machine learning, Uhum. fala muito de IA, de deep learning, e às vezes o pessoal
já quer começar a entrar de cabeça nesses tópicos e pode acabar se frustrando por não conseguir entender, não conseguir fazer ali coisas muito legais com aquilo, por não ter esse background importante, começar devagarinho ali, eu acho que é sempre bacana. Só esse adendo. Legal, João. Bom, você vai continuar, né? Na verdade, vai responder a questão. Pode continuar. E aí, Léo, na própria universidade ali, a gente tinha a necessidade de fazer um estágio curricular, né, obrigatório, e eu fui à procura de estágio. Em Uberlândia ali, tem algumas multinacionais ali, mas se for pensar assim, da área de tecnologia especificamente, não existe. Então, a gente tem muita opção de engenharia, de indústria, né? Para a gente procurar, e calhou que estava aberto no momento um estágio na Monsanto. Eles abriram o processo seletivo para Monsanto, para estagiário, e eu me candidatei. Eu lembro que na época deram 38 mil candidatos. Claro que tem uma filtragem grande, né, dos processos de RH, primeiro por currículo, e aí teve todo um processo de aqueles testes de aptidão online, análise curricular, testes de inglês, de lógica, e eu fui seguindo essas etapas nesse processo seletivo, e acabou que eu fui selecionado para fazer as entrevistas. Na verdade, era uma dinâmica de grupo com os gestores, né, da parte de Uberlândia, que estavam procurando por estagiários, que logo em seguida, quem fosse aprovado faria as entrevistas com os próprios gestores no painel. Então, fui lá nessa dinâmica de grupo, com mais muitas pessoas que estavam concorrendo ali. Não me recordo bem qual era a dinâmica, enfim, era tentar resolver um problema e fazer uma apresentação lá na hora. Mas uma coisa que me marcou muito nesse processo seletivo foi que os gestores começaram a explicar um pouco da área, né, que eles trabalhavam e quais eram os problemas que eles tinham, o que eles estavam pretendendo resolver. Eles se apresentaram ali para todos que estavam presentes, e depois tinha uma apresentação individual perante a todos, de todo mundo que estava ali participando do processo seletivo. E como tinha uma ordem alfabética das pessoas que iriam se apresentar, eu estava no J ali no meio do pessoal, a galera começou a se apresentar: eu sou fulano, faço agronomia, a maioria esmagadora era agrônomo, né, por causa da Monsanto, e experiência internacional ali, participei do laboratório de genética, melhoramento. Aí eu falei, cara, aqui eu não tenho nenhuma chance. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque só agrônomo, eu sou o único de computação no meio desse pessoal, não entendo nada que eles estão falando, não existe a menor possibilidade de eu ser aprovado nisso. Mas aí aconteceu que um gestor que estava procurando uma vaga, quando ele foi explicar o que ele estava precisando, ele falou algo assim: eu tenho ali umas bases de dados de análise de solo, e que vem ali de um sensor que a gente coleta, e eu preciso organizar essas bases, que estão um pouco bagunçadas e tudo mais. Falei, opa, tá aí uma possibilidade que eu posso explorar, né? Então, falou base de dados, eu não sei o que é análise de solo, não sei o que é amostra de solo, nem nada, mas eu sei que é base de dados, porque é da área de dados, né? E foi aí que, durante a minha apresentação para esse gestor, para todo mundo, eu mirei nele assim mesmo, olhei para ele e falei assim: olha, esse problema que você tem aí das suas bases de dados, eu sei resolver eles com programação. Na realidade, eu não conhecia o que era solo nem nada, mas eu fui ali, né? Você foi pra cima, né? Vamos lá, vamos ver o que dá esse negócio. Porque tava todo mundo falando de solo e tudo mais. Falei, pô, mas... Não, de solo não, de agronomia e de... Eu falei, pô, mas tudo que o pessoal tá falando, ninguém ainda tá resolvendo o problema que esse gestor tá procurando. Então, eu vou mirar nele. E eu falei, olha,
isso aí eu consigo resolver com programação e tudo mais. Aí ele me olhou assim, ficou meio assim, mas beleza. Aí seguimos, fui aprovado para as entrevistas, e aí na entrevista com esse gestor e outro gestor, aí foi que todo o meu aprendizado de machine learning que eu tinha estudado por conta, eu joguei na mesa, né? E aí eu, obviamente, né, quando você vai para um processo seletivo, você estuda um pouco da empresa, né, o que que faz, e aí eu já tinha elaborado em alguns exemplos assim na minha cabeça de como aquilo que eu estava estudando, aquilo que eu estava aprendendo, poderia ajudá-los, né, na empresa, de alguma forma. Obviamente, não era uma coisa muito exata, porque o que eu conhecia da empresa até então era o que eu pesquisei na internet, né? Claro. E não efetivamente a realidade do gestor que estava ali. Mas consegui ali expressar que, bom, isso aqui que o João está me falando, de alguma forma pode nos servir, e calhou que no momento ali saiu um pouco do tradicional e eu fui contratado para essa posição. Tanto é que esse gestor meu, depois que a gente já virou amigo e tudo mais, falou: olha, eu fui para lá pensando em contratar um agrônomo. Esse era o meu pensamento. Mas quando você falou daquilo de dados, de machine learning, eu vi uma oportunidade, falei, é isso que a gente está precisando, a gente não precisa de mais do mesmo aqui. A gente precisa de inovação, a gente precisa conseguir ter outras perspectivas para resolver esse problema que a gente tem, e foi aí que ele me selecionou. E aí eu comecei minha carreira na Monsanto como estagiário. Com quantos anos? Com 21 na época. Muito legal. E o que você traz aqui é fantástico, João. Esse início da sua carreira é espetacular. Primeiro, muita gente ainda acha que é necessário ter um mestrado e um doutorado para iniciar a carreira de analista de análise de dados, data science, na área, né, de dados. E você é um exemplo aqui que não tem necessidade disso. Na verdade, você já começou a trabalhar antes de terminar a graduação, né? Claro que foi como estagiário, né? Eu acho que a empresa nem contrata antes, não sei como é que funciona isso, mas você já estava dentro da empresa e foi, né, efetivado posteriormente. Então isso, acho que por aí já cai a primeira premissa, né? Que é a questão, tem que fazer mestrado, doutorado, ficar 6 anos num banco de universidade estudando programação e análise de dados, e não, né? Você mostra aí pra gente que não. Dá para estudar por fora, dá para aprender, é claro que vai precisar de muita dedicação, né? Mas dá para se tornar um analista de dados com graduação, né? Léo, com certeza, isso é um tópico aí muito polêmico, vamos dizer assim. E cada um tem sua visão e também vai muito de geração para geração, também acredito, e também vai muito por perfil de empresa também, eu acredito. Mas na minha opinião pessoal, que não é a verdadeira, não é verdade absoluta, mas é o que eu penso, a área de tecnologia hoje, principalmente a área de dados, ela é uma área muito dinâmica e que você, como você bem mencionou, tem acesso à informação de extrema qualidade, gratuitamente, muito fácil. E, ao meu ver, hoje mais importa saber resolver o problema do empregador, que você é completamente capaz de fazê-lo sem uma pós-graduação, ou um mestrado ou um doutorado, e até mesmo uma graduação, para ser sincero ali. Claro que hoje no Brasil a gente não tem tal luxo, né, de não ter uma graduação, e você pode se destacar muito fazendo projetos, criando seu portfólio, se inserindo no mercado de trabalho de maneira precoce, vamos dizer assim, e demonstrando resultados, o que é muito possível. Até mesmo porque é uma área em constante evolução. Não vejo ainda em algumas empresas, grandes empresas brasileiras, tamanha maturidade na área de dados, até mesmo nas universidades, o currículo ali, a maturidade do que se aplica no mercado não é a mesma coisa.
Então, assim, na minha opinião, um mestrado e um doutorado não é essencial, você não precisa de um doutorado para trabalhar na área de dados, mas pode te servir para abrir alguma porta para alguma oportunidade numa entrevista. O que quer dizer? Por exemplo, tem eu e o Léo ali, e o Léo é PhD e eu tenho uma graduação. Nós dois nos candidatamos ali para a mesma vaga, passamos ali no currículo. Na hora de olhar o currículo do Léo, o recrutador pode pensar, pô, o Léo tem um PhD e tudo mais, vamos entrevistar ele. Mas isso não é uma garantia de que você vai ser aprovado pelo seu PhD na área de dados. E tem o outro lado da moeda, porque normalmente a pessoa, quando tem PhD, ele tem um acréscimo de salário pelo PhD, né? Então, dependendo da empresa, ela vai preferir a pessoa sem o PhD, porque se os níveis das pessoas estão praticamente iguais, ela vai querer pagar menos. Não faz sentido ela pagar um salário alto, em muitos dos casos. Então, também pode ser, né, que realmente a pessoa com um doutorado tenha um currículo melhor, pode ser, não é garantia. Mas tem o outro lado da moeda, que é o salário que a empresa tem que pagar. Isso também é uma realidade em algumas empresas. E outro ponto ali a se considerar é que hoje os processos seletivos para a área de dados, principalmente empresas que estão mais maduras no setor, eles vêm fugindo um pouco do que é o tradicional de RH e entrevista administrativa e tudo mais. Geralmente hoje, aí, muitas empresas vão te dar um case de algum problema de negócio, vai falar para você resolver e precisa depois se apresentar para um painel de gestores. Então, o case ali, eles podem até te dar 1 semana, 2 semanas para você resolver, e aí você tem que efetivamente resolver, programar, montar dashboard, propor uma solução, arquitetar uma solução para apresentar. Então, assim, de pouco adianta, é aí que eu falo que o que vai definir o que o candidato vai ser aprovado ou não, hoje é muito mais a expertise dele para resolver o problema proposto do que o empregador está procurando, do que o título acadêmico. Então, se você, como PhD, isso é todo um exemplo, claro, eu te conheço, sei que você é super competente, mas se você, como PhD, pega um case e apresenta uma solução considerada fraca ou ineficiente, uma pessoa só com graduação apresenta uma solução eficiente, obviamente eles vão dar preferência para pessoas sem graduação. Então, acho que vem evoluindo esse processo seletivo, a maneira de selecionar, e, na minha opinião, isso é positivo. Com certeza, João. E algo que a gente até discutiu um pouco semana passada com o Guilherme, e é legal da gente trazer aqui também. Né? O pessoal que está conectando aí pode fazendo perguntas para o João, tá? Vai colocando aí no bate-papo as perguntas, tá bom? E não deixa de curtir aqui a live, pessoal. Curte aí, galera. Esquece não. Bom, mas algo que a gente fala, né? Hoje a pessoa inicia a carreira, não o estagiário, no caso o salário é menor, mas o analista aí, ele já vai iniciar com seus 4, 5 mil, né, dentro de uma empresa. E você pega hoje uma bolsa de mestrado, ela é R$ 1.500, uma bolsa de doutorado é R$ 2.200. Eu acredito que o estagiário já deve ganhar uns R$ 1.500, não tenho certeza, eu não fui estagiário, né, numa empresa. Mas, então, a pessoa ficar 2 anos no doutorado, mais 4 2 anos no mestrado, mais 4 no doutorado. Se ele já tiver na empresa, ele já começou ganhando mais do que o dobro, às vezes, do doutorado. Nesses 6 anos, ele já cresceu e muito provavelmente ele já está ganhando mais de 10 mil dentro da empresa, dentro de 6 anos. Eu acredito que hoje a pessoa que trabalha com dados não demora 6 anos para aumentar o salário para 10 mil. Não sei o que você acha em relação a isso. Eu concordo com você, Léo. Aí acho que muito vai muito assim também da realidade pessoal de cada um, né? Se a pessoa tem a condição de se manter fazendo um PhD, um mestrado, que seja, super válido. Que fique claro aqui que eu não estou desmerecendo e nem falando para ninguém não fazer. Também, além de ir do perfil da própria pessoa, de gostar de pesquisa, de academia, de publicar artigo e tudo mais, também vai da própria realidade dela. Então,
Se a pessoa tem o tempo, tem a disposição e tem a condição ali para se manter com uma bolsa e tudo mais, não tem nenhum problema. O que eu quero trazer aqui é que eu hoje acho que estamos cada vez mais chegando a um ponto onde os títulos acadêmicos serão menos decisivos para você concorrer ou não a alguma vaga. Hoje aqui, onde eu estou, nos Estados Unidos, já se vê muita empresa de área de tecnologia que nem graduação pede para concorrer para vagas. Uhum. Você tem que saber fazer. Eu ia chegar nesse ponto aí com você. Não, bacana demais. Só para o pessoal entender, né? Então, antes da gente chegar aí nos Estados Unidos, né? Como que foi a sua transição dentro da Bayer, né? Você entrou ali como estagiário e depois foi subindo, na verdade, de forma meteórica, né? Aí, Léo, como é que foi? Eu comecei como estagiário numa equipe que tinha onde eu estava inserido no contexto Brasil, né? Então, você conhece ali, eu tinha responsabilidades a nível Brasil para os trabalhos que eram desenvolvidos. E a gente percebe ali, quando a gente entra, que os processos de dados ali, se é que existiu o processo, eram muito simples e muito manuais, era muito Excel, e-mail, não que Excel seja ruim, mas quando eu faço muitas tabelas em Excel, informações enviadas por e-mail, então não tinha nenhuma automação, era uma coisa bem simples, né? Até pela realidade, mas que já estavam buscando uma maneira de aperfeiçoar isso. Então, nesse primeiro Isso momento... é até legal, João. Desculpa te cortar, mas você Imagina. trazendo, porque às vezes a gente imagina que uma grande multinacional a gente já vai chegar lá com tudo pronto. E na verdade isso não existe ainda, porque essa área de análise de dados ela é tão nova que mesmo as grandes empresas ainda não conseguiram ter um sistema bem definido, principalmente talvez pensando nos Estados Unidos seja diferente, mas aqui dentro do Brasil elas ainda estão engatinhando nessa área, né? Isso que é a verdade. E lembrando, pessoal, que eu estou falando ali da minha experiência na única empresa que eu trabalhei, né, hoje, que eu estou hoje ainda. Mas também, se você pensar, Léo, uma empresa multinacional ali de mais de 20 mil funcionários espalhados pelo mundo, você vai ter muitos silos, né, muitas equipes e organizações dentro dessa empresa gigante. E você vê também uma discrepância de maturidade em dados entre as próprias organizações Sim, dentro de uma mesma empresa, né? Dependendo de onde elas estão inseridas ali na cadeia produtiva ou no produto da empresa, você vê um nível de maturidade muito diferente ali entre essas organizações. E é a realidade, isso mesmo que você falou. Muito difícil hoje, pelo que eu vejo, você entrar numa grande multinacional sem você tá tudo funcionando perfeitamente, né? Todos os pipelines, nada quebra, os modelos em produção sem nenhum problema. É muito difícil isso acontecer. Pode ser que aí na Meta, em qualquer outra empresa uma empresa mais tech, né? mais tech, sim, mas Sim. empresas de outros setores que não o tech, eu vejo ainda, principalmente no Brasil, que tem muito espaço para crescer. Bom, e aí você entrou, né, trabalhando aí nessa parte da empresa e como que foi a continuidade, né, do seu trabalho? E aí eu fiquei exercendo uma função, Léo, de pesquisador estagiário em ciência de dados, por 1 ano e meio dentro da Monsanto, a nível Brasil. E durante esse período eu fui criando contato com outras equipes dentro ali do mesmo, igual eu falei, tem outras organizações, né? Com o pessoal que também mexia com dados, e aí eu fui aprendendo bastante, fui também estudando por conta, tentando trazer soluções para a equipe dos problemas que a gente tinha, principalmente na parte de automatizar processo, armazenar banco de dados, criar algum processo de qualidade, montar dashboards, assim, e acabou que obtive certa relevância durante esse período, e chegou um momento em que eu tinha que formar.
Então, eu entrei no meu 7º período até o meu 10º período, foi 1 ano e meio, e eu tinha 2 opções, eu poderia estender o meu contrato de estágio e postergar a minha graduação, ou eu poderia me formar e ver o que ia dar na empresa, porque era um ou outro, não tinha essas opções. E eu optei por formar, porque eu já estava um pouco saco cheio da graduação, Cansado já. cansado. Então eu falei para o gestor, falei, olha, eu vou me formar, e aí como é que vai ser? Tem alguma oportunidade? Tem alguma vaga? Nas empresas grandes, aqui pelo menos na Bayer, a gente chama de headcount, né? Quando tem uma vaga buyer em si, né? Aberta. E ele falou, olha, não tem nenhum headcount, então não tem nenhuma cadeira aberta na Bayer. Para abrir, alguém tem que sair ou tem que pedir, um processo muito demorado. Eu falei, bom, então nesse cenário, vou formar e vou encerrar o estágio. E eu pensei, já vou procurar outra oportunidade para trabalho e tudo mais. Só que aí, esse gestor na época me propôs continuar na empresa, fazendo as mesmas funções, de maneira terceirizada. Então, seria contratado por uma outra empresa e trabalharia para o time dentro da Bayer, continuando realizando as mesmas funções, como desenvolvedor júnior. Então aí as nomenclaturas mudam, mas o trabalho estava o mesmo. Então eu estava como estagiário em Data Science, mudei para desenvolvedor júnior, contratado pela essa empresa terceirizada. E segui. Então eu fiquei como terceirizado, trabalhando dentro da Bayer na mesma equipe, por mais 6 meses. E aí, Léo, durante esses 6 meses eu tive a grande sorte de ter uma equipe em São Paulo que estava sendo reformulada. E também tive a sorte de conhecer uma das pessoas que trabalhava nessa equipe, que era o Léo. A gente já vinha trabalhando junto. É. E abriu uma posição nessa equipe de Data Science, que prestava ali as ajudas, as soluções de dados para essa outra equipe que eu trabalhava antes. E esse outro gestor dessa equipe que estava sendo reformulada, ele é argentino, ele vinha para Uberlândia para participar de um congresso que ia ter lá na Bayer, de umas apresentações de treinamento, e ele está lá. Foi aí que esse primeiro gestor, até então atual gestor, falou assim, olha, tem uma vaga que vai abrir, prepara aí tudo que você tem, vamos apresentar para esse cara ali, ver se ele te interessa, você conversa com ele, depois se candidata e tudo mais. E aí eu conversei com esse gestor que veio de fora participar do treinamento, mostrei para ele as soluções que eu tinha desenvolvido durante o meu período na empresa até então, a gente trocou uma ideia, ele me perguntou coisas sobre a função, o que eu achava que podia melhorar, quais os processos que eu achava que podia melhorar, e acabou que depois eu participei desse processo seletivo para essa vaga que abriu, me inscrevi, segui as etapas do processo e fui selecionado. Aí agora eu já saí de terceiro e fui para efetivo na Bayer como cientista de dados, e foi a primeira mudança da minha carreira, que foi sair de Uberlândia para mudar para São Paulo para assumir uma cadeira lá a nível América Latina, junto com o Léo. Legal, João. Vou só parar aqui você um pouquinho, né? Primeiro falar, né? Isso é muito importante, gente, que o João está falando, porque o network é algo importantíssimo, tá? E por que eu digo isso? Porque hoje, às vezes as pessoas não se preocupam muito com essa questão do network, de estar buscando, né? E quando o João já estava na Bayer, o gestor dele, a gente não vai citar nomes aqui, né, por uma questão de confidencialidade de informações, né, mas o gestor dele e eu sempre conversava, e ele falava, cara, o João tem que ser contratado pelo time que você tá, tem que ser contratado. E até que deu certo e o João veio trabalhar. Então, vocês que estão aí na graduação, no mestrado, no doutorado, foquem em network, gente.
depois que entrar na empresa, foque mais ainda em networking, porque aí é onde você vai crescer dentro da empresa. O João vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos só responder aqui as perguntas. Tem algumas perguntas aqui, João. Eu vou ler aqui para você. Ó. Coloquei na tela. Quais os riscos da realização de análise e das inferências realizadas por alguém sem conhecimento um pouco mais robusto, quando comparado a outras pessoas que tenham graduação, mestrado, etc. Legal, Édico. Bom, acho que aí você citou uma palavra que é fundamental, que é conhecimento. Agora, a gente não pode assumir que graduação, mestrado e etc. vai implicar em mais conhecimento. Então, sim, existe um risco muito grande se você realiza uma análise sem conhecimento e acaba entregando resultados incorretos, que pode gerar, e principalmente em empresas, gerar resultados errados, perder dinheiro e ter Perda muito de dinheiro, problema, né? O perda mais de dinheiro, importante aí é prejuízo para a empresa. Isso prejuízo, gera sim, grandes demissões, né? Na verdade. exatamente. Mas eu acredito que o risco aí é unicamente associado ao conhecimento. Se você não tem graduação e tem o conhecimento, não vejo problema. Agora, se você tem um doutorado e não tem o conhecimento, aí é um problema. Então, se você tem os dois, conhecimento e PhD, tá ótimo, você tá bem na fita aí. Então, assim, de novo, eu bato na tecla do conhecimento. Não necessariamente quem tem a graduação, o mestrado e o doutorado vai ser especialista em alguma parte de algum processo de alguma empresa. Mas o risco é grande se você faz uma análise e inferência sem ser robusto, com resultados errados. Não pode acontecer. O que acontece, gente, e o João pode falar até melhor do que eu, porque, vamos dizer, quando eu entrei na empresa, eu já estava num processo de formação muito alto, porque eu sempre estudei estatística e sempre estudei programação. O João, ele era muito bom em programação, mas ainda faltava um pouco da área estatística, né, João? E você teve que buscar muito esse conhecimento. Às vezes as pessoas pensam que entrar numa empresa, você vai entrar. Claro que cada empresa pode funcionar de uma forma diferente, tá, pessoal? E até dentro da própria empresa também. Mas muitas empresas estão muito preocupadas em capacitar a pessoa quando ela entra, oferecendo vários cursos para você cada vez ter mais conhecimento e poder fazer a sua função muito melhor, principalmente para quem trabalha com essa parte de análise de dados, né, João? É isso que tem acontecido, né? Sim, e também, Léo, as pessoas ali não precisam se preocupar em falar assim, pô, tô entrando para uma vaga. Porque quando a gente vê uma descrição de uma vaga hoje na área de dados, a gente vê aquele tanto de requisitos que, desculpa, aquilo não é verdade. Ninguém sabe tudo aquilo que está na vaga. Eles buscam o que a gente chama de unicórnio, né? Cientista de dados unicórnio, que muitas vezes são buzzwords do mercado que o pessoal coloca para tentar preencher uma vaga que é um pouco fora da realidade. Então, assim, já havia até memes na internet ali de gente falando assim, eu preciso de 5 anos de experiência na ferramenta X. E aí o criador da ferramenta falou, mas eu criei essa ferramenta há 3 anos atrás, como que você quer 5 anos de experiência? Então, é fora da realidade aquilo. Você tem que entender, claro, que você precisa de um conhecimento básico sólido para você entrar, e você se desenvolve dentro da empresa, até porque dentro até da mesma empresa, os processos entre times são muito distintos. Então, se você trabalha 5 anos numa área dentro de uma empresa, aprende tudo, vira o expert, e você tem uma mobilidade para outra área da empresa, você pode chegar lá sem saber nada, ter que aprender tudo de novo, com outras pessoas, com outros processos. Só que aquele conhecimento sólido já te possibilita a aprender isso de forma mais rápida, né, Léo? Não, isso mesmo. E temos mais uma questão aqui. Será que saber rodar dados e apontar possíveis caminhos é suficiente? Onde fica a responsabilidade técnica do cientista de dados?
Como responsabilizar mediante decisões errôneas? Muitas perguntas, vamos lá, uma por uma. Será que saber rodar dados e apontar possíveis caminhos é suficiente? Bom, isso vai depender do que se espera da pessoa que está em certa posição. Vou te falar que não é recomendável que saber rodar algum script por si só e vomitar ali uma resposta sem conseguir interpretar, sem conseguir entender o problema do negócio antes de propor uma solução, simplesmente rodar por rodar, não é um caminho legal a se seguir. Agora, se você consegue rodar os dados de maneira crítica, para apontar soluções depois e mais, se você conseguir ajustar esse script ou esse modelo, conseguir entender que cada parâmetro dentro de um modelo está sendo executado e como você pode ajustar esses parâmetros para se ajustar ao seu problema e depois propor uma solução baseada nisso, pode ser que sim, que seja o suficiente ali, pensando numa senioridade de vaga ali menor ou até mesmo dependendo do problema. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente precisa saber o deep learning mais complexo do mundo para resolver o problema, quando às vezes uma regressão basta. Então, você tem que conseguir ter esse senso crítico, entender o que você está fazendo. Se você for agir mecanicamente, não vai resolver o seu problema. Mas se você tem o conhecimento daquilo, beleza, acho que está suficiente. Onde fica a responsabilidade técnica do cientista de dados? Bom, aí na minha opinião, a responsabilidade técnica varia de empresa para empresa. Não, idealmente, a gente que está na indústria, a gente teria uma resposta que eu posso comentar depois, mas isso não é a realidade do mercado, tá? Você vê cientistas de dados que têm que atuar em todas as partes de um processo de dado, desde coleta, transformação desses dados, armazenamento, rodar o modelo e criar dashboard. Isso é o que a empresa espera desse profissional. Como você vai ter muito cientista de dados focado em análise estatística, focado em machine learning, alguns focados até mesmo em só fazer dashboard, que para mim esse tipo de coisa não faz sentido. Então, assim, vamos separar aqui realidade do mercado e mundo ideal, para minha opinião pessoal, João. Realidade do mercado depende da empresa, depende do nível de maturidade de dados dentro da empresa. Às vezes ela põe esse título cientista de dados esperando que alguém chegue e resolva todos os problemas de dados, que não é verdade. Então você vai encontrar muitos cenários, até dentro, como a gente comentou, dentro da mesma empresa, em equipes diferentes, você vai encontrar muitos cenários. Minha opinião, como cientista de dados, a pessoa tem a responsabilidade técnica de resolver problemas de negócio através de soluções de estatística, machine learning, deep learning, inteligência artificial e tudo mais. Resolver problemas de negócio através de modelos. Então, para mim, o cientista de dados não deveria se preocupar em buscar a base de dados, limpar, armazenar na nuvem, fazer todo esse processo de tratar os dados que vêm todos ruins. Claro que a pessoa precisa ter uma noção, né, do que está acontecendo, Claro. mas não é o foco da função dela. Ela deveria ser um especialista em modelagem estatística, em modelos de aprendizagem de máquinas, se couber, e inteligência artificial, com o foco na resolução de problemas de negócio. Então, muito se fala do cara que o cara tem que ser extremamente técnico em programação, em modelo, mas às vezes ele não consegue resolver o problema de negócio. O negócio traz um problema e ele não consegue ver de que maneira o modelo dele vai resolver esse problema. Entendeu? Eu acho que essa parte do negócio tem que estar associado à atribuição do cientista de dados. E por último, aí, Léo, aí você comenta tudo de uma vez. Estou falando demais, né? Uhum. Como Não. responsabilizar mediante decisões errôneas? Esse é um tema muito complexo, porque também vai de um perfil de uma equipe ou de uma empresa. Você não pode esperar que se algum funcionário seu rode um modelo e provoque
decisões erradas, ele vai ser 100% responsável por isso, até porque você faz parte de uma equipe, você tem um líder, você tem um gestor, e essa responsabilidade deveria ser compartilhada, na minha opinião. A não ser que você faça alguma coisa intencionalmente errada para gerar algum prejuízo pessoal. Aí sim, você não pode responsabilizar outras pessoas. Mas é tudo parte de um time, pessoal. É tudo uma equipe, tem um gestor, deveria ter uma supervisão, todo mundo deveria estar a par do processo, todo mundo concordar com uma solução, cada um contribuindo da sua forma para gerar da melhor maneira possível. Se for errar, é tentando acertar, né? Então, isso é que eu penso. Não, perfeito, João. E é bem por esse lado, né? Quando você que está numa grande empresa, né, acaba que tem uma grande equipe. Ninguém trabalha sozinho, né? Então, é o que você falou. Só se você realmente fizer algo intencional, que aí sim você vai ser responsabilizado sozinho. Mas se não, não. É uma equipe, né? Coisa que pode talvez não acontecer numa empresa menor. Pode ser que numa empresa menor realmente tenha uma única pessoa responsável por dados, né? E aí não tem muito o que possa ser feito, né? Mas continuando, João, a sua trajetória, né? Então você foi para São Paulo, né? Trabalhar no mesmo time que eu trabalhava na época, né? E depois, como foi a sua continuidade, né? Até os dias atuais aí na Bahia? Legal. Aí, Léo, voltando ali no 2020, eu acho, né? Que a gente começou a trabalhar junto. É isso, Por aí. 2020. Né? Aí já como cientista de dados, em outra cidade, uma cidade maior, com mais responsabilidades, e aí meu escopo aumentou ali consideravelmente, né? Então eu saí de uma responsabilidade de novo. Brasil, focada em atender uma única equipe, onde eu teria ali 5 ou 6 stakeholders que eu trabalhava diretamente todos os dias, ajudava numa tarefa aqui, tarefa ali, a gente passou por uma responsabilidade a nível América Latina, onde a gente tinha ali mais de 20, muito mais de 20, né, Léo? 20 stakeholders, pessoas que dependiam ali dos nossos processos, das nossas soluções, e onde eu também teria que modernizar ali, né, apresentar soluções muito mais, um pouco mais complexas, com ferramentas ali que estavam surgindo não, já estavam no mercado, mas que a gente não vinha utilizando ali na área de computação em nuvem e tudo mais. E aí eu acho que nesse período ali desses 2 anos ali em São Paulo, foi o período que eu mais me desenvolvi profissionalmente e foi onde também me abriu, aí falando do network, Léo, me abriu contato com pessoas de outros países e de outras organizações dentro da empresa. Porque pensando em Brasil, eu estava focado principalmente ali nos stakeholders brasileiros. Quando eu fui para uma posição da América Latina, eu expandi ali para conversar com o pessoal dos países da América Latina junto, e além disso, a equipe que a gente fazia parte, né, tinha braços globais. Então, essa mesma equipe que a gente fazia tinha equipes similares nos Estados Unidos, da América do Norte, dos países da América do Norte, da Europa, da Ásia e onde mais tem? Enfim, outras regiões aí do mundo. E No mundo aí, inteiro, né? no mundo inteiro. Tirando a Antártica, o resto tá tudo Então, englobado. assim, a partir desse momento, eu comecei a ter muito contato dentro da empresa com pessoal ali de outros países, e eu conseguia trocar ideia, mostrar os trabalhos que eu estava fazendo, eles me mostravam os trabalhos que eles faziam. Aprendi muito com eles, também ensinei algumas coisas. Então, eu fui crescendo ali, com as entregas, o pessoal foi me conhecendo, o meu trabalho, apresentando para muitas pessoas nessas reuniões ali também, o pessoal foi conhecendo um pouco do trabalho que a gente estava desenvolvendo na América Latina e tudo mais. E aí ganhei certa visibilidade dentro da companhia, que me possibilitou vir para o meu cargo atual. Já quer que fale, Léo? Vai pausar? Pode falar. E aí,
dentro desses 2 anos ali, participando, eu tive uma interação com um projeto com o pessoal aqui dos Estados Unidos, de outra equipe também, não era a mesma equipe que eu fazia, mas as equipes são interdisciplinares, né? Elas se conversam entre si dentro da companhia, e eu liderei um projeto junto com o pessoal da minha equipe atual, que ficava aqui nos Estados Unidos. Só que eu estava na outra equipe, e aí a gente tinha interações semanais, os projetos, eu conversando com o pessoal daqui e tudo mais, apresentando o projeto. Abriu uma posição para essa equipe aqui, nos Estados Unidos. Abriu uma posição com responsabilidades similares ao que eu já vinha fazendo na América Latina, e que era uma necessidade da equipe atual, que eles precisariam desenvolver os processos similares. E por eu ter já feito esse networking com essa equipe e já trabalhado em projetos, já mostrado um pouco do meu trabalho, eu entrei no processo seletivo, eles já sabiam quem que eu era, participei desse processo seletivo, aí para engenheiro de dados, e não mais cientista de dados, participei desse processo seletivo. E, mais uma vez, né, o que eu sempre costumo falar ali para os meus amigos e para quem que eu bato na tecla. O importante é você saber resolver o problema do seu empregador. Então, ali, acredito que tiveram outros candidatos, mas felizmente eu conseguia resolver o problema que o empregador atual tinha, participei desse processo e fui selecionado. E aí eu me mudei aqui para os Estados Unidos para fazer parte dessa equipe, e onde eu estou hoje como engenheiro de dados. Então, essa é uma coisa muito importante, é uma dica aí para quem for fazer processo seletivo, estuda o que o pessoal está precisando para a vaga, para você conseguir moldar as habilidades que você tem, o seu currículo, o seu discurso, a sua apresentação, de maneira a direcionar a conversa para a resolução do problema. De nada adianta você ter... vou dar um exemplo aqui, uma analogia bem simplista aqui. O cara quer alguém que vai conseguir tampar o furo de um cano, que está vazando água. Aí tem 2 pessoas, aí uma pessoa fala que ele é PhD em meio ambiente, ele fez 6 cursos Sigma e ele também fez uma faculdade, uma especialização em mecânica avançada, blá, blá, blá. Chega outra pessoa e fala, olha, eu fiquei 5 anos tampando cano ali numa empresa, se você me der esse cano, eu vou tampar aí, esse furo, vai estancar. Tem grandes chances de pessoas, cara, eu preciso de alguém que vai resolver o meu problema. Então, não vão para entrevistas despreparados nesse sentido, assim, foquem ali dentro das suas capacidades técnicas, que seja, como focar ali para resolver o problema do empregador. Acho que isso é muito importante. Uma vez que você demonstra essa habilidade, mesmo você não tendo as mesmas qualificações acadêmicas que um outro candidato, pode ser que você leve vantagem aí. Não, muito bom, João, que você trouxe, eu acho importantíssimo. Você foi perfeito na sua frase, né? O que a empresa quer é alguém que resolve problema. Se ela tem graduação, mestrado, doutorado, tanto faz. Se resolve o problema, se ela perceber que aquela pessoa vai resolver o problema, muito provavelmente é ela que vai ser contratada. A gente tem mais uns comentários aqui, ó. Vou trazer aqui o do Aparecido. É prazer, João, falar contigo. Parabéns por essa carreira promissora. Muito bacana estar compartilhando a sua experiência. Lhe desejo sucesso na caminhada. Valeu, Aparecido. Um abraço. Aqui mais um comentário também do Ético para gente. Muito obrigado pelas respostas, parabéns e obrigado pela excelente live. Valeu pela interação aí, Ed. E a gente está chegando já no final, tá, João, aqui da nossa live. Mas eu quero que você deixe, né? A gente discutiu aqui muitos temas importantes e a pessoa, né, o profissional que quer trabalhar hoje com análise de dados, quais são os pilares que você acha que ele deve focar para conseguir, né, obter o primeiro emprego e depois seguir uma carreira de sucesso dentro da empresa? Bom, legal, Léo. Aí
também eu vou compartilhar a minha opinião, que não é verdade absoluta, mas é uma opinião que deu certo para mim, então vou falar por mim. Acho que a primeira coisa, pessoal, Léo, que o pessoal precisa entender ali é que a área de dados ela é muito ampla. Então, dentro de ciência de dados, como um contexto geral, a gente vai ter várias especialidades ali dentro da área de dados. Então, o que eu quero dizer? O processo da utilização dos dados dentro de uma empresa, ele é composto por várias etapas. Se a gente pensar ali, onde que eu vou buscar esse dado que vai ser analisado? Onde que eu vou armazenar? Com que ferramentas? Eu vou ter que limpar, vou ter que tratar esses dados antes de usar? Qual modelo estatístico ou qualquer coisa que seja eu tenho que usar sobre esses dados? Como que eu vou visualizar esses resultados? E como que eu vou disponibilizar isso para os meus clientes, para os meus stakeholders? Então, dentro desse processo, existem várias funções. Só um adendo, João. Para quem, né, já é meu aluno aí, o João acabou de descrever o nosso ciclo do experimento, né, que a gente discute muito. Para quem é aluno do curso Estatística Experimental, né, ele acabou de descrever todas as etapas onde o cientista de dados pode atuar. Pode continuar, João. Que bom que eu não estou falando bobeira, né, Léo? Então, não, é isso mesmo. Dentro desse processo, tem várias funções e também várias, vamos dizer assim, cadeiras, vários profissionais, várias responsabilidades dentro. Então, você vai ter um engenheiro de dados, que vai atuar ali mais nessa parte primária da cadeia dos dados. Você pode ter um analista de dados, que é focado em analisar dados do passado para propor soluções, fazer dashboards. Você vai ter o cientista de dados, focado em modelos preditivos, machine learning, e aí quanto maior a maturidade em dados de uma empresa, mais vai se especificando essas funções. Aí você vai ter um engenheiro de machine learning, que já é outra função, e aí vai. Então, o primeiro conselho que eu acho que é legal é o pessoal conseguir se achar ali dentro. Porque pode ser muito frustrante você falar, eu quero ser um cientista de dados, e você entrar para uma posição e ter que fazer coisa que você não gosta, coisa que você não quer e coisa que você não esperava. Então, estejam cientes ali de onde cada profissional vai atuar, porque dependendo de onde você se insere ali, você pode se especializar, você pode focar em certos conteúdos, certos aprendizados diferentes. Mas agora ferramentas. Tem uma coisa que é geral para todos, programação. Hoje, infelizmente, não tem jeito. Se você for um engenheiro de dados, você vai precisar de um pouco mais de programação, no sentido de teoria de computação, estrutura de dados e tudo mais. Então, e se você for mais para a área de ciência de dados e análise de dados, uma parte estatística. Agora, vamos tirar o engenheiro de dados da jogada e vamos pegar a parte de ciência e análise de dados. A programação, pessoal, vai servir como uma ferramenta para você aplicar a estatística, seus modelos, quaisquer coisas que você queira fazer. Então, a gente tem o R, a gente tem aí o Python, que eu recomendo você aprender. Precisa saber os dois? Não. Se fosse para escolher um, desculpa, Léo, eu escolheria o Python. Hoje, sim, Python não tem jeito. Dominou e não vejo como nos próximos anos perder. Ah, mas eu sei muito bem R. Preciso migrar? Cara, talvez não. Vai depender, de novo, do contexto que você está inserido. Mas você vai conseguir fazer muita coisa. Tem muita gente que prefere R também, não tem problema. Mas, não sei nada, vou pegar Mas algum eu para acho, aprender. cara, quem vai começar do zero, também recomendo Python. Mesmo eu sendo especialista em R, o Python tem uma grande vantagem que é a velocidade, né, de análise em cima do R. Então, sim, isso não tem como a gente discutir. Então, assim, programação é essencial. De novo, dependendo de onde você vai se inserir ali nesse processo, precisa saber mais ou menos, mas ela vai ser a ferramenta que você vai utilizar para trabalhar, para criar modelo computacional, para fazer tudo. Tudo vai estar ali na programação. Então, isso tem que saber. Estatística tem que saber, né, Léo? Aí você pode falar muito mais que eu.
não tem jeito, né? Você trabalhando com modelo estatístico, com inferência, com análise preditiva, então você vai ter que entender ali como resolver um problema de negócio novamente, usando esses modelos, o que você quer trazer, o que você quer mostrar, vai usar a programação para criar esses modelos. E vamos lá, outro pilar ali, cara, eu ia no soft skill, viu, Léo? Para ser sincero aqui. É você conseguir apresentar seu trabalho, conversar com pessoas, até para você aprender, trocar experiência, fazer o networking, conhecer pessoas de outros setores, crescer dentro de um lugar que você está inserido, no contexto que você está inserido. Não sei se adianta muito ser extremamente capaz tecnicamente ficar escondido. Ficar lá sentadinho na sua, fazendo. Claro que por ser extremamente técnico, você vai ser muito reconhecido, mas você poderia ser muito mais com uma soft skill avançada. Então, assim, também para quem está começando, acho que não vale a pena jogar um monte de conteúdo que tem que aprender. Vai devagar, comece a aprender programação, pesquisa e análise de dados com Python, você vai ter, ou os cursos do Léo, você vai ter muita informação já. E uma dica, não fiquem só no curso, não sejam ouvintes passivos, estudantes passivos. Sempre que você aprende um conteúdo novo, pesquisa um projetinho para você fazer, implementa, cria coisas para si mesmo, porque isso ajuda a fixar o conteúdo, ajuda a se desenvolver, você vai... Porque no curso e no livro é tudo lindo. O dado já está prontinho, você vai rodar o algoritmo copiando lá o código, vai funcionar, nada vai falhar. Mas quando você quiser fazer um problema real, você vai encontrar muita coisa. E é aí que você aprende, pesquisando os erros na internet, vendo o que está errado, o que está faltando, perguntando para outras pessoas e tudo mais. Então aí acho que começar a criar esse portfólio, né, que a gente fala, pegar projetos por conta, falar, cara, eu vou pegar essa base de dados aqui do Correios e vou primeiro fazer uma análise descritiva aqui, eu vou entender onde tem mais encomenda, em que estado, qual sexo, vou montar uns gráficos aqui, depois vou tentar fazer uma predição de qual estado vai receber maior demanda nos próximos meses, sei lá. Então, pensa num projetinho ali do começo ao fim, e tenta fazer para criar um portfóliozinho para você praticar aquilo que você aprende nos conteúdos. Legal, João. Muito bom que você trouxe para a gente. A gente está chegando aqui no final, tá? Então eu quero te agradecer. Foi muito bacana esse bate-papo com você. Agradecer também a interação do pessoal aí que conectou. Pessoal, não esquece de curtir a live. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva também, porque toda quinta-feira tem live. Quando você é inscrito, né, já aparece lá aquela notificaçãozinha para você. Estamos ao vivo. E aí, né, você acaba não perdendo essas lives. Então, João, brigadão, tá? Foi um grande prazer conversar com você novamente. E parabéns, né, por esse início de carreira aí nos Estados Unidos, né? Porque como você falou, né, quando a gente muda mesmo dentro da mesma empresa, é muita coisa nova para aprender. Então, parabéns e boa sorte aí para você. Obrigado, Léo. Muito obrigado novamente pelo convite, quem acompanhou, e estou esperando uma mesa redonda, tá? Chama o pessoal aí, vamos bater um papo depois, hein? Vamos marcar assim uma mesa redonda, chamar Vinícius, Guilherme, vamos trazer a galera toda pra gente bater um papo bacana aí sobre análise de dados. Vamos marcar sim. Fechou, Léo. Obrigadão, hein? Tchau, pessoal, e até a próxima live, quinta-feira que vem. Até mais.